Esse é o Free Speech. Bom, vamos reagir às declarações do Alexandre Mungwambi, que é o, sei lá, chefe da OTM Central Sindical, que lamentou o elevado custo de vida em Moçambique. Sem soluções, os discursos continuam a ser a repetição e a reciclagem de há 100 anos. Qual é o problema que este pessoal tem? O problema que este pessoal tem é o mesmo que os governos têm, é o mesmo que os partidos têm, na verdade, porque este pessoal conseguiu enganar o povo dizendo: olha, nós vamos defender vocês contra o patrão que é mau, vamos conseguir direitos para vocês, direito para ali, direito para cá. A verdade é que, meu amigo, na prática, nada do que os trabalhadores têm foi conseguido por conta destas organizações de sindicato. O que realmente acontece e aconteceu ao longo da história é que foi o interesse do próprio mercado trazer estas mudanças que foram acontecendo, como a mudança da escala de 16 horas para 8 horas. Houve manifestação? Sim, houve manifestações. As manifestações vão continuar existindo. Por quê? Porque a vida ela é dinâmica, apresenta vários problemas ao longo do caminho e as pessoas vão precisar para cada tempo encontrar uma maneira de resolver esse problema. O que não pode é o governo entrar no meio da estrada e prometer resolver o problema. E foi o que aconteceu lá em 1886. O governo entrou no meio dizendo que, olha, vou resolver este problema, e começaram com essa história de criar salário mínimo, começaram com essa história de criar várias leis dizendo que estão a proteger o trabalhador. Não, não estão a proteger o trabalhador. Repito, o que tanto esta organização aqui, a OTM, faz e o próprio governo faz, não é proteger o trabalhador. Eles estão ali atrapalhando a relação do trabalhador com o empregador. E agora estão aqui a reclamar mais uma vez que, não, a CTA adiou o debate sobre o aumento do salário mínimo. Meus amigos, esperem sentado. Nunca que a sua vida vai mudar por conta deste salário, seja ele aprovado ou não aprovado. Ele mesmo reconhece aqui que, embora tenha retirado o IVA sobre alguns produtos básicos, o problema continua o mesmo, os preços continuam altos. Então, qual é a lógica de você pedir aumento do salário mínimo? O que é que efetivamente vai mudar? Eu já expliquei qual é o problema que existe aqui. O problema não é o empregador, o problema não é o empregado, o problema é o governo se metendo na relação das duas pessoas para atrapalhar, e também a OTM se metendo no meio dizendo que vai defender os trabalhadores. Por acaso a OTM tem empresas para contratar os trabalhadores? Não. Querem defender um trabalhador dentro de uma outra empresa, dentro de alguém que investiu o dinheiro dele, e eles chegam aí e dizem o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Quem tem que escolher é o trabalhador. Se ele quer trabalhar sob certas condições, então ele vai lá assinar um contrato de trabalho. Ele não quer trabalhar, então não vai. Quer se manifestar, então que paralisem e manifestem, e se conseguirem manifestar e não se trabalhar, os patrões vão ver que estamos errados e vão mudar o caminho. Não se precisa de sindical, não se precisa do Estado entrando no meio. Por que este pessoal tem que se meter dizendo que vai resolver os problemas das pessoas? Não vão resolver. E vocês estão muito atrasados, tentando resolver os problemas de 1800 agora no século XXI. As coisas estão mudando. As pessoas hoje não têm mais estabilidade no emprego. Essa coisa que vocês defendem de estabilidade no emprego, o trabalhador não pode ser demitido. Meus amigos, vocês estão atrasados. Vocês estão a perseguir vento. Os problemas que as pessoas têm hoje e as empresas têm hoje, os empregadores têm hoje, são problemas que vocês não têm ideia, vocês não vão conseguir resolver. Estão a dizer que o salário para alguém conseguir viver minimamente deveria ser 43 mil. Meus amigos, vocês conseguem sonhar, ver quando é que isso vai ser possível na prática? E quando isso acontecer, o que vocês acham que estará acontecendo com a inflação? É claro que mesmo que você venha a receber 43 mil, e não vai ser hoje nem vai ser amanhã, na altura que isso vier a acontecer, os 43 mil não vão valer nada. Do mesmo jeito que o dinheiro que você tem hoje não vale nada. E qual é o problema? Inflação.
O governo, embora tenha retirado o IVA de alguns produtos, sabe o que está acontecendo? O governo continua a imprimir dinheiro para poder pagar as contas, porque é assim mesmo como o dinheiro perde valor, é assim como o governo come o seu dinheiro. Então, o grande problema que nós temos é, mais uma vez, o governo se interferindo e prometendo resolver um problema que não consegue. Esses também da OITM fazendo a mesma coisa, achando que estamos resolvendo um problema para os empregados. Não, vocês devem sair da frente, deixem as duas pessoas negociar o que é melhor para eles, saiam da frente, por favor. O governo continua a gastar mais do que consegue arrecadar. Tem uma grande máquina pesada. O que deveriam fazer é demitir funções públicas. Demitam este pessoal que está cheio naqueles prédios que não produz nada. Então vocês dizem que estão a defender o trabalhador, mas a maior parte do produto interno bruto vai para pagar os funcionários do Estado. E veja só, quando eu digo funcionário do Estado, não é aquele pessoal de lá de baixo, não. É para os latagões, daquele de lá de cima. Essa utopia que o socialismo criou nas pessoas de que o Estado centraliza a riqueza para depois redistribuir por todos, isso é uma enganação. O Estado centraliza a riqueza para distribuir por um grupinho pequeno. Então o socialismo funciona, mas funciona para o grupinho da primeira classe que está ali em cima. Depois disso, o resto é só água. E este pessoal diz que está a defender o trabalhador. A melhor forma de defender o trabalhador é saiam da frente. Acabem com essas leis trabalhistas, deixem os empresários e os empregados se contratarem, se negarem, manifestarem, fazerem greve, negociar, porque no final de tudo, a relação entre o empregado e o empregador devia ser uma relação voluntária. Então, se é uma relação voluntária, as duas pessoas possuem o poder de negociar e negar ou aceitar uma coisa. Por que tem que ter o governo metido dizendo eu tenho uma lei aqui para proteger o trabalhador? Por que tem que ter um grupo sindical dizendo eu estou aqui, faça isso, vá para a direita, porque o trabalhador não pode... Cara, saiam da frente, vocês não estão a entender o que está acontecendo. Vocês nunca resolveram nenhum problema. Repito, o que aconteceu lá em 1886 não foi resolvido por esse pessoal de sindicato. Não, não é verdade. O que aconteceu é que era interesse do próprio mercado que as pessoas pudessem sair das 16 horas para 8 horas. Houve manifestação? Sim. As manifestações fazem parte dessas mudanças necessárias que, na verdade, fazem parte das negociações. Então, até hoje as manifestações podem continuar existindo desde que sejam manifestações livres das pessoas, as pessoas manifestando contra os patrões manifestando contra os empregados. Não tem problema. O problema é o que o governo tem a ver, vai se meter para resolver esse problema. Tem que deixar as duas pessoas negociarem, chegar a um termo que é bom para as duas pessoas. Saiam da frente, senhor. Vocês do sindicato, saiam da frente, o governo, sai da frente. Simples, deixa as pessoas negociarem por conta própria. Isso aqui de salário mínimo, sinceramente, se você acredita que salário mínimo é alguma coisa boa, procura tratamento. O salário mínimo surgiu como uma forma de discriminar, como uma forma de tirar os negros do mercado de emprego nos Estados Unidos. Então, hoje o salário mínimo serve para quê? Serve para tirar aquele que não tem habilidade, não tem qualificações, não tem escolaridade, para não trabalhar. E aquele que consegue o emprego fica ali com a tal estabilidade de emprego para nunca ser demitido. E é isso que o Estado diz que está a proteger. Protege um grupinho para não ser demitido, enquanto o resto da sociedade paga a conta para aquele que não quer ser demitido. Nós estamos perdidos, sinceramente. É assim como o Estado protege as pessoas. Pega de todos, até dos informais, até do mendigo que te pede 5 meticais, quando compra qualquer coisa tem imposto. O Estado pega desses todos. Na hora de distribuir, de redistribuir, ele entrega um grupinho dali de cima. E ainda você tem que continuar a pagar para o Estado não demitir essa pessoa. Uhum.